Fala pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos, que bom encontrar vocês aqui. É um prazer, tá? Meu nome é Lucas Cavalcante, eu serei o professor de vocês de Direito Tributário aqui nessa aventura que a gente vai viver, que é a preparação para o exame da OAB, certo? A carreira de advogado é uma carreira muito bonita, é uma carreira muito promissora. É claro que ela vem se modificando muito recentemente, se dinamizando, mas a galerinha tem saído muito bem, o pessoal tem prosperado bastante, como a gente tem visto aí, eu tenho acompanhado os meus alunos, tá certo? Sou professor dessa área há 15 anos já, sou professor efetivo da Universidade do Estado de Minas Gerais, titular dessa disciplina, dessa cadeira de Direito Tributário, com que tenho trabalhado há bastante tempo, com muito prazer e com bastante sucesso com os meus alunos. Agora aqui, me dedicando a trabalhar nessa preparação do exame de ordem, eu fiquei feliz em receber o convite de participar desse projeto, porque gostei dele, tá? Gostei do modelo, gostei da forma como ele deve ser conduzido, tá certo? É um trabalho feito com bastante foco, com bastante treinamento, para realmente preparar vocês para o exame de ordem. A gente vai trabalhar aí com mentoria, com acompanhamento individualizado e também com interação entre vocês. Então, gostei muito do espírito do negócio. Apesar de ser um trabalho remoto, ele vai ser bastante humanizado. Então, estou bastante feliz com isso, tá certo? Bom, aqui perto da minha casa, eu moro perto de um parque, então acaba tendo bastante barulho, infelizmente. Vocês vão ouvir aí de vez em quando alguns passarinhos e de vez em quando alguns carros passando. Eu também tenho um cachorro gigante chamado Klaus e eventualmente ele pode latir ou meu gato pode aparecer. Uma hora vocês vão conhecer o meu gato, ele não está aqui agora, mas ele se chama Boris e costuma fazer visita aos meus alunos quando eu estou lecionando de casa, tá certo? Mais uma vez é um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Vamos caminhando, tá certo? A distribuição das disciplinas e da carga horária, e isso também acontece aqui na minha disciplina, no direito tributário, ela vai seguir aí um estudo estatístico, né, daquilo que mais cai no exame de ordem e das disciplinas que mais acabam reprovando os alunos. Então, existe aí um background matemático e estatístico feito aí pelo professor Rodrigo e pela equipe daqui da OAB Extraordinária para estar distribuindo as matérias da maneira que mais vai ajudar vocês a serem aprovados no exame de ordem, tá certo? Então eu espero que a turma passe toda. Eu acredito aí que esse suporte científico vai ajudar bastante, além, é claro, da mentoria, do trabalho psicológico que é feito e também, muito importante, do trabalho de vocês, né? Então, sabe aquele negócio assim de entender o que é que desenha? Eu sou do tipo do cara que gosto de desenhar as coisas, gosto de estar escrevendo. Eu sei que, às vezes, na aula assim, remota, a gente dispersa muito. Então, eu já vou pedir aí um favor, uma tarefinha para vocês. Se vocês puderem já providenciar um caderno mesmo, sabe? Você pega ali um caderno mesmo para se preparar para o exame de ordem, mas especialmente aqui para a matéria de tributário, que às vezes ficar só ouvindo o professor pode se tornar um pouco monótono, aí você vai dispersar, vai para o celular ou alguma coisa assim. Se você tiver com uma folha de papel, uma caneta na mão, é legal ter canetas assim feitas as minhas, ó, que eu uso para estudar, coloridas, sabe? Aí você vai colorindo no seu caderno, vai desenhando a matéria, vai montando os seus próprios mapas mentais. Isso vai ajudar, sim, vocês a terem uma preparação melhor e a chegarem mais fácil ao sucesso. Não só porque você vai ter material para você estudar, material que você mesmo produziu, mas também e principalmente porque isso vai te ajudar a manter o foco na aula, certo? Então, o caderno, apesar de ser uma ferramenta do Egito Antigo, não é? Ele ainda é nosso melhor amigo
aí na hora de estudar, de assistir a aula, porque ele te ajuda a manter o foco naquilo que é importante, que é o conhecimento que o professor está procurando transmitir para você. Eu falei caderno, mas vale qualquer coisa, tá certo? Cartolina, aqueles push-it para você ir pregando em tudo quanto é lugar, não é? Coloca uma cartolina, anota na parede, sei lá, pega um marcador de quadro branco e escreve nas paredes da cozinha, quando você estiver lavando louça ali, tá memorizando alguma coisa importante em matéria de direito tributário ou em alguma das outras disciplinas que são tão importantes para a aprovação do exame de ordem. Mas viva esse momento com toda a intensidade possível, isso vai colaborar bastante para a sua aprovação. Agora, indo realmente ao que interessa, né, nós temos essas próximas aulas sobre tributos federais, estaduais e municipais. E, obviamente, nós temos 5 espécies tributárias, não é? Quais são as nossas 5 espécies tributárias? São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Nós vamos estudar bem estudado, todas elas, tá certo? Mas a gente tem que começar por algum lugar, então nós vamos começar pelos impostos. E já que nós estamos aqui para estudar os tributos federais, estaduais e municipais, nós vamos começar estudando os impostos federais, ok? Em seguida, é claro, a gente vai fazer a mesma sequência, aí estudar os estaduais, os municipais, e estudar também as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições e as competências para a instituição e a sujeição ativa desses tributos, tá certo? Além das características de cada um desses tributos, tudo bem? Então, a gente começa com os impostos. E quais impostos? Os impostos federais. Então, primeira coisa, qual é a característica comum a todos os impostos? Como é que eu sei, quando eu vejo um imposto, que eu estou diante de um imposto? Não é? Primeira coisa, para eu saber que eu estou lidando com imposto, é saber qual é o fato gerador, qual é o fato jurídico, o fato humano, o que acontece que faz nascer aquela obrigação tributária. Alguma coisa mais ou menos semelhante ao fato típico lá no direito penal. Lembra? A gente vê lá no direito penal, fulano fez tal coisa. Esse é o fato típico que autoriza aí o Estado a implementar alguma medida penal contra aquela pessoa. A mesma coisa acontece aqui no direito tributário. Algum fato jurídico, ele autoriza o fenômeno tributário, autoriza que haja a tributação. No caso dos impostos não é diferente, isso acontece com todos os tributos, tá certo? Só que esse fato jurídico tributário, não é? No caso dos impostos, ele tem uma característica especial. Ele é sempre um fato do contribuinte. Sempre o fato gerador dos impostos é um fato do contribuinte. Como assim? Nunca nos impostos o fato gerador é um fato da administração. Então, se eu tenho um fato do contribuinte, alguma coisa que aconteceu ou que fez o contribuinte, como fato gerador de algum tributo, né, aquilo ali provavelmente é um imposto. E para ter certeza eu preciso verificar se ele tem as outras características que são normais também aos impostos. Principalmente aí, os impostos são não vinculados. Como assim não vinculados? Quer dizer que eu não dependo aí de nenhum fato específico da administração, nenhuma ação específica da administração para eu poder cobrar os impostos. Fora isso, a receita dos impostos ela não é afetada. Como assim? Quando eu pago um imposto, quem vai definir a destinação final do produto desse imposto não é a legislação tributária. Nem no momento que eu pago, ninguém sabe para onde vai o dinheiro dos meus impostos.
Quando é que vai ser destinado esse recurso? Depois, na legislação orçamentária, no orçamento geral, certo? Então, os impostos, eles são não afetados, certo? Não vinculados e não afetados. Então, não é vinculado a nenhuma ação da administração pública e também ele não sofre nenhuma afetação. Como assim? A destinação dos impostos não é dada pela legislação tributária. A destinação dos impostos, do dinheiro dos impostos, ela é determinada depois pela legislação financeira e orçamentária. É assim que funcionam os impostos e assim eu consigo reconhecer um imposto e diferenciar ele de todas as outras espécies tributárias. Então, o imposto tem como fato gerador sempre um fato do contribuinte. O imposto ele é não vinculado e o imposto ele é não afetado. E o que é um imposto federal? Não é? O imposto federal é o tributo que tem essas características de imposto, então ele tem natureza de imposto, e ele é federal porque a competência para instituí-lo é da União. Não necessariamente todos os tributos federais serão cobrados pela União, tá certo? A gente vai ver, por exemplo, que existe um imposto chamado Imposto Territorial Rural, que é um imposto federal, mas que, dependendo do caso, ele pode ser cobrado pelo município. Então, quando a gente fala que um imposto é federal, ou estadual, ou municipal, a gente está falando do quê? A gente está falando da competência para instituir esse imposto. E como é que são instituídos os tributos? Todos eles. Eles são sempre instituídos por meio de lei. Então, quem é que vai instituir os impostos federais? Leis. Que leis? Leis federais, leis da União. E estamos aí diante dessas criaturas, não é? Dos impostos federais. Então, a gente já sabe que a gente tem 5 espécies tributárias e que nós vamos estudar cada uma delas. Que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Agora, nós estamos estudando aí os tributos federais, estaduais e municipais. Então, a gente começa pelos impostos e pelos impostos federais. Professor, mas o senhor falou que a matéria era relativamente fácil e já me aparece com a lista desse tamanho de impostos federais para eu trabalhar. Sim, tá? Você já sabe e já está estudando essas 5 espécies tributárias. Eu vou repetir, você repete junto comigo quais são. Está anotado aí? Então, nós temos aí os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. E os impostos, eles podem ser federais, estaduais e municipais. E esses aí são os impostos federais que a gente vai começar estudando. Mas eu preciso aí decorar esses 8 cidadãos, né? Esses 8 impostos federais já. É bom, mas tem um segredinho. É muito mais fácil você estudar a lista de impostos estaduais e impostos municipais e depois, né, de tê-los estudado e de ter memorizado essas duas, fica mais fácil saber quais são os impostos federais. Aquele imposto que não é nem estadual nem municipal, com certeza é um imposto federal, tá certo? Então, quais são aí os impostos federais? A gente tem o imposto de importação e o imposto de exportação. Os dois sempre andam juntos, tá? Então, em toda lista que aparece um, sempre aparece o outro junto. Então, o imposto de importação e o imposto de exportação. Depois, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto de renda, o imposto sobre operações financeiras, o imposto territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas e os impostos residuais. Então, importação e exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto de renda e imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas e o imposto residual.
são os impostos federais, então, né? Importação, exportação, IPI, IR, IOF, ITR, IGF e impostos residuais. Preciso decorar essa lista? É bom, mas vamos trabalhar as outras duas, porque trabalhando as outras duas fica mais fácil da gente saber essa daqui, tá certo? Então, quais são os impostos municipais? O que eu pago para a prefeitura, não é? A galera de Brasília sabe que lá eles moram no Distrito Federal, né? A galera, então, um abraço pro pessoal de Brasília aí. Eu morei em Brasília, gosto muito de Brasília. Mas lá no Distrito Federal é um pouquinho diferente, porque o Distrito Federal ele acumula a competência tributária municipal e estadual. Então, os impostos municipais, eles são também distritais, assim como os impostos estaduais são também distritais. Mas quais são os impostos que a gente paga para a prefeitura? Não é? Vai lembrando aí. Primeiro, chega aqui o boleto todo ano, né, na casa da gente, aquela alegria, não é? O imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, né? Então, primeiro aí, imposto municipal que a gente paga é o IPTU, certo? Então, chega lá boleto de IPTU, você lembra, ó, esse é municipal. Por quê? Porque é a prefeitura que me manda aqui o boleto de IPTU para eu pagar. Então, primeiro o IPTU. O segundo imposto municipal é um pouquinho mais difícil de lembrar, porque não é do nosso dia a dia, ou pelo menos da maioria de nós. Quando vocês se tornarem advogados, muitos de vocês vão ter, eventualmente, que pagar esse imposto, tá certo? Apesar de que a maioria da gente acaba constituindo uma pessoa jurídica, aí um escritório de advocacia, uma sociedade simples de advogados, ou mesmo uma sociedade unipessoal de advogados. E aí paga o simples, normalmente. Mas dentro do simples, né, o simples não é um tributo, não é um imposto, ele é apenas uma forma simplificada de arrecadação. Mas ali dentro do simples está embutido um imposto municipal, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, certo? Que é o segundo aí, imposto municipal que a gente tem. E o terceiro é aquele imposto de transferência de bens imóveis que a gente paga quando vai transferir uma propriedade imóvel no cartório, que é o ITBI. Então, quais são aí os impostos municipais? Ó, anota aí com a corzinha diferente no seu caderno. Os impostos municipais são o IPTU, o ISS e o ITBI. E os impostos estaduais, esses também são fáceis de lembrar, tá certo? O primeiro aí é uma satisfação da gente pagar também, todo ano, não é? Agora não vem mais boleto para nossa casa, para nossa alegria, a gente mesmo que vai gerar esse boleto para estar pagando, mas é o imposto sobre os nossos veículos, não é? O IPVA. Então, o primeiro aí, imposto estadual que a gente tem é o IPVA, certo? Então, IPVA é um imposto estadual. O segundo imposto estadual, ele está embutido em tudo que a gente compra. Então, tudo que você consome tem um imposto estadual nele. Qual que é esse imposto estadual? É o imposto sobre a circulação de mercadorias ou serviços, né? O ICMS. E o terceiro imposto estadual, esse é um pouco mais raro aí da gente ver no nosso dia a dia. O pessoal que for trabalhar com inventário vai ver muito, né? É o imposto meio macabro, assim, o imposto da morte, tá certo? Então, o imposto de transmissão de bens causa mortes ou doação, tá? Imposto de transmissão de bens causa mortes ou doação, certo? Então, são esses os três impostos estaduais, tá? Então, eu tenho o ITCD, o IPVA e o ICMS. Então, fica fácil de lembrar, olha só. Municipal só tem 3. O IPTU, o ISS e o ITBI. Tá anotado? E estadual? Estadual também só tem 3.
né? O ICMS, o IPVA e o ITCD. Fora esses, todos os outros impostos são impostos federais. Então, quais são os impostos federais? O que sobrou de imposto federal? Sobraram 8 criaturas. O imposto de importação, ô Klaus Latinda, o imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto de renda, o IOF, imposto sobre operações financeiras, o imposto territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas e os impostos residuais. Cuidado aqui com o imposto territorial rural, a gente vai falar especificamente sobre ele, porque na maioria dos lugares ele já é cobrado pelas prefeituras. Mas não é porque a prefeitura que cobra que ele é um imposto municipal. Por quê? Porque quem tem competência para instituir este tributo, o ITR, é a União. Tá? A prefeitura pode cobrar se fizer um convênio com a União, aí ela pode cobrar. Né? Ela tem aí direito a 50% de repasse do ITR, e se fizer esse convênio, ela fica com a obrigação de fiscalizar e cobrar o ITR, mas também ela vai poder ficar aí com 100% da arrecadação do ITR, certo? Então são essas aí as criaturinhas aí, os impostos federais: importação e exportação, IPI, IR, IOF, ITR, IGF e impostos residuais. E o primeiro aí dos nossos impostos federais que a gente vai estudar é o imposto sobre as importações, tá certo? Imposto de importação, que a gente chama de II, né? O imposto de importação. Lembrando que ele sempre anda junto do imposto de exportação, tá certo? Então, quase todas as características do imposto de importação, elas se repetem no imposto de exportação, tá certo? Então, o imposto de importação é um imposto federal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui sobre o imposto de importação é que ele é uma exceção ao princípio da legalidade em relação à alíquota. Como assim, professor? Existem determinados tributos que a função deles não é principalmente arrecadar, tá certo? A função deles é principalmente tá regulando a economia. E o imposto de importação, ele tem, claro que todos os tributos têm a função de arrecadar, mas ele tem também aí essa função de estar trabalhando a regulamentação da economia, tá certo? Então, quando esses tributos eles têm essa função, a gente chama de extrafiscais. Fiscal é aquela função de arrecadar e extrafiscal é aquela função de regular a economia, tá certo? Então, o imposto sobre as importações, ele é um imposto extrafiscal, ele tem a função de regular a economia. Como ele tem essa função de regular a economia e a economia é muito dinâmica, o que precisa acontecer? Precisa que a lei que estabelece aí as alíquotas do imposto de importação, ela tenha uma certa flexibilidade. Então, em vez da alíquota já vir prevista fixa na lei, no caso do imposto sobre as importações, o que acontece? Essa alíquota ela vem estabelecida entre limites, um limite de máximo e um limite de mínimo. E dentro desses limites, o Poder Executivo Federal pode alterar por meio de decreto essas alíquotas. Por isso que se fala que o imposto sobre as importações é uma exceção ao princípio da legalidade, porque por meio de decreto, o Poder Executivo Federal pode alterar as suas alíquotas. Não é exatamente uma exceção ao princípio da legalidade. Por quê? Porque o presidente da República, o Poder Executivo Federal, ele está aí limitado àquela faixa de alíquotas que já está estabelecida na lei. Mas dentro desses limites ele pode sim alterar a alíquota, tá certo? De acordo com a necessidade para a regulamentação da economia. Qual é, então, o fato gerador do imposto sobre as importações? O
o contribuinte, lembrando, imposto, sempre o fato gerador de um imposto é um fato do contribuinte. Então, o que o contribuinte precisa fazer, ou ser, ou acontecer na vida do contribuinte, para que ele deva, né, pagar esse imposto sobre as importações. Então, o fato gerador aqui do imposto sobre as importações, é lógico, é a importação de uma mercadoria, não é? Mas eu preciso colocar especificamente qual ponto no tempo eu vou estabelecer como fato gerador para isso. Então, qual é o fato gerador do imposto sobre as importações? O fato gerador do imposto sobre as importações é o início do despacho aduaneiro. Fato gerador do imposto sobre as importações. Início do despacho aduaneiro, certo? Fato gerador do imposto de importação é início do despacho aduaneiro. O que é isso, professor? Início do despacho aduaneiro. O que acontece? Quando você importa um produto, uma mercadoria, um profissional chamado despachante aduaneiro, ele vai proceder um processo administrativo chamado desembaraço aduaneiro, certo? E esse processo ele tem início com um despacho. Então, quando se dá início ao processo de desembaraço aduaneiro, o contribuinte ele já deve aí recolher o imposto sobre importações. Isso acontece instantaneamente, tá certo? Existe um sistema informatizado chamado Siscomex, onde esse despachante aduaneiro vai preencher um formulário chamado declaração de importação. Quando ele termina de preencher esse formulário de declaração de importação, o próprio sistema já faz esse processo de desembaraço aduaneiro, já calcula todos os impostos incidentes sobre a importação daquela mercadoria e já debita esses tributos já na conta corrente cadastrada para que ele seja debitado, tá certo? Mas, enfim, o início do despacho aduaneiro, então o início do processo de desembaraço da mercadoria, que é aquele processo administrativo que vai trazer uma mercadoria para a economia brasileira, para o sistema tributário brasileiro, ele é o fato gerador do imposto sobre as importações. E a alíquota, né? A alíquota é aquele valor, aquele percentual que eu tenho que multiplicar pela base de cálculo para saber quanto eu devo desse imposto, não é? Qual que é a alíquota do imposto sobre as importações. Esse caso é um caso bem engraçado, esse negócio de alíquota de imposto sobre as importações. Por quê? Porque a alíquota depende de qual mercadoria é essa que está sendo importada. Existe uma tabela bem grandona chamada TEC, né? A tarifa externa comum. E essa tabela bem grandona, ela elenca ali uma classificação de todas as mercadorias, tá certo? Então ela começa, é bem interessante, depois pesquisem. Ela começa ali com a importação de alguns animais, salvo engano, começa com mulas, né? E aí vai outros animais e tal, vacas e suínos e tal, até no final obras de arte. Então, vai passar por todas, ela pretende aí, né, estar contemplando todos os tipos de mercadoria que podem ser importados, certo? E aí, para cada item ali, eu tenho uma alíquota diferente, tá certo? Que leva a gente a algumas situações engraçadas aí de classificação de produtos. E a base de cálculo? A base de cálculo do imposto sobre as importações é o valor da mercadoria. Acontece que, em algumas situações, a mercadoria ela acaba sendo abandonada em algum entreposto, tá certo? E ela, passando do tempo, ali presa em algum entreposto, em algum porto, em algum lugar assim, o que vai acontecer com essa mercadoria? Em algum momento ela deve ser leiloada, não é?
E aí, se ela for leiloada, aí a base de cálculo tem que mudar. Em vez de eu tomar como base de cálculo o valor da mercadoria, eu vou ter como base de cálculo o valor pelo qual ela foi arrematada. Certo? Então, base de cálculo, o valor da mercadoria, o valor pela qual ela foi arrematada. Tudo bem? O sujeito passivo do imposto sobre as importações é o importador, certo? Então, o sujeito passivo é o importador, ok? Lembrando, nessa situação aí em que a mercadoria ficou lá parada e precisou ser leiloada, nesse caso, o sujeito passivo não é o importador, será então o sujeito passivo o arrematante, tá certo? Então, o sujeito passivo é o importador. Caso essa mercadoria seja leiloada, o sujeito passivo será o arrematante. E se nenhuma dessas figuras aparecer, aí o sujeito passivo será o destinatário daquela mercadoria. Então, se tiver uma encomenda e tal, tem ali o destinatário. Esse destinatário da mercadoria será o arrematante ou, né, o adquirente, quem for lá buscar a mercadoria. Então, quem são os nossos sujeitos passivos aqui do imposto sobre as importações, tá certo? Então, eu tenho o importador, o arrematante, o destinatário da mercadoria ou o adquirente, aquele que adquire de qualquer forma a mercadoria, tá certo? Por último, a gente tem aí o sujeito ativo. O sujeito ativo é a União mesmo, a União que cobra esse tributo, tá certo? Através da Receita Federal. Então, o órgão encarregado dessa cobrança é a Receita Federal, ok? Lembrando, gente, o imposto sobre a importação não é o único tributo que incide sobre a importação. A gente tem vários tributos que incidem sobre a importação, né? Primeiro, a gente tem ali, se o tributo for importado de navio, né, a gente tem que pagar a contribuição para a renovação da marinha mercante, certo? Na hora de cadastrar essa mercadoria no sistema, se paga uma taxa chamada taxa Siscomex. Os impostos sobre bens de consumo, eles todos têm um equivalente na importação. Então, eu pago também IPI importação e ICMS importação, não é? O PIS/COFINS importação também deve ser pago. Então, nós temos todos esses tributos aí incidindo sobre a importação, além, é claro, do imposto sobre a importação. Então, a gente tem aí a contribuição para a renovação da marinha mercante, a taxa Siscomex, o imposto de importação, o ICMS importação, o IPI importação e o PIS/COFINS importação, incidindo sobre a importação de qualquer mercadoria para o Brasil. É bastante tributo, hein? E é isso o imposto sobre as importações, tá certo? Para o nosso exame está suficiente, não se cobra mais do que isso não, e vocês fiquem tranquilos. Lembrem, parte muito importante, é uma exceção ao princípio da legalidade, tá certo? E façam aí suas anotações sobre o fato gerador, a alíquota, base de cálculo, sujeito passivo e ativo desse imposto tão importante, que é o imposto sobre as importações. Daqui a pouquinho a gente segue. Valeu!